É isso aí, gente, estamos de volta. Olha só, a gente já começa aí o programa de hoje, né, com o Facebook, com a audiência lá nas alturas mesmo. Eu falei aqui alguns números, né, da participação da enquete que teve a promoção do palpite aqui da nossa programação, e foram, né, além dos 800 comentários, 800 palpites que nós tivemos que tirar aqui uma vencedora, mas foram quase 15 mil pessoas participando da enquete. Muito obrigado pela sua audiência, sua participação, foi realmente sensacional. As nossas duas últimas publicações ontem à noite no Facebook renderam mais ou menos 60 mil pessoas envolvidas. Isso é muita coisa, né? Bom, então esse aqui deu sorte. Falando em audiência, a última vez que o deputado Léo esteve aqui, a gente estourou o YouTube ali, quase que acabou com o nosso canal, né? Foi muito legal aqui durante a apuração, né, dos votos. Foi muito bacana. Agora, deputado, o coração aguentou esse jogo de hoje? Olha, brincadeira. Se comparar com a eleição aqui de Teresópolis, foi bem parecido. Até os 45 do segundo tempo, exato, né? Só decidiu no final. Foi bem para a parecido. alegria de uns e tristeza de outros. Tristeza do outro, né? Mas realmente hoje foi um dia muito, muito pesado, até porque a expectativa era muito grande, né? E você passou quase 40 minutos de expectativa, de muito ataque, de muita coisa, E o Tite mexeu, acho que mexeu no momento certo. Mexeu bem, verdade. Mas não vinha, né? A bola não entrava, era um desespero, parecia que era só metade do campo que estava jogando. Parecia não. Era metade, só né? metade do campo. É verdade. Isso é feio, né? Porque fica feio até de ver o futebol. Assim, pro futebol do Brasil não é bom, né? Assim, acho que o maior antídoto do futebol mundial contra o futebol brasileiro é essa retranca excessiva, né? Mas é ruim, né? Quem gosta de futebol não gosta de ver esse tipo de lance, né? Pontaria, né? Faltou ali uma Faltou pontaria, é verdade. A gente ficou assim, foram vários momentos assim, no finalzinho do primeiro tempo, acho que teve cresceu bastante, entrou no segundo amarrado ainda, bastante amarrado, depois ele cresceu novamente dentro do segundo tempo. E eu achava que a partida ia ser resolvida ali. O meu palpite era 3-0. 3-0. Não, é tranquilo, vai ser 3-0, só que quando saiu o primeiro, aí vão sair os outros dois. Na realidade, foi o que aconteceu. Né? Só não deu tempo de fazer mais um. Mas era lógico. É verdade. Porque Costa Rica ia segurar até tomar o primeiro gol. Se o primeiro gol tivesse sido no primeiro tempo, eles iriam se soltar mais ainda. No momento que vai se soltar, a oportunidade amplia. E faltou Brasil. fôlego também, né, para Costa Rica, apesar de ser uma geração bacana, é a mesma geração da última Copa, né? Mas o time muito limitado, muito limitado. Foi muito bem na Copa do Brasil, mas aí faltou fôlego agora, né? O pessoal tá mais velho, né? Mas aí, que bom que o Brasil conseguiu passar, né? Mas é sofrimento até o final, gente. Tem Copa. Como diz o Galvão, né? É sofrimento, né? Literalmente, mas foi um jogo bonito. Deputado, 10 anos, né, da chamada Lei da Vida. Eu acho que nenhuma expressão explica melhor a lei seca que não a lei da vida, realmente. Porque eu falei aqui na abertura do programa, né, que ela mudou a história do nosso estado, sobretudo da nossa capital, no que diz respeito à segurança pública, e está começando a mudar no país inteiro, porque a gente viu que está sendo replicada. E é realmente a lei da vida, né, deputado? Anderson, não tenha dúvida. Nós estamos falando de 10 anos, né, passado da história, das consolidações, desse trabalho todo que houve ao longo de 10 anos para se consolidar. Para nossa alegria, realmente o Rio de Janeiro é o destaque, é a referência nacional na questão das operações. É óbvio que nós precisamos ampliar, isso é necessário, mas os resultados são apresentados através de números, né? Números dos impactos na área de saúde e, obviamente, também na redução dos acidentes. Reduzir acidentes significa evitar mortes, evitar lesões, e é o que nós perseguimos ao longo desse mandato todo, ao longo dos mandatos, sempre com foco nessa perspectiva. E, obviamente, aí não poderia deixar passar em branco, né, os 10 anos. Eu costumo brincar que se a lei fosse uma pessoa, seria uma criança ainda de 10 anos. 10 anos, é verdade. Ainda está crescendo ainda, mas vai consolidar. Eu imagino que daqui a 11 anos, quando ela alcançar a maioridade, ninguém nem discuta mais. Nem discute. O conceito já vai estar tão incorporado. O desejo é esse. Na realidade, o país tem que, aos poucos, mudando a questão, a sua concepção, o seu conceito, internalizando boas práticas, porque isso é uma questão de cidadania também, né? Você pensar um pouco mais nas pessoas do que pensar no objetivo próprio, no direito, né, vamos dizer assim. Porque eu trago no livro aqui algumas histórias nesse sentido. As pessoas que defendiam, e nós falamos aqui algumas brigas nos tribunais, o livro não é um livro técnico, é um livro descritivo, dissertativo das várias ocasiões, várias fases que a lei passou.
E uma delas foi a discussão no tribunal. E chegaram a propor habeas corpus, ou seja, um habeas corpus preventivo, para não precisar fazer o teste. Como se fosse o direito à vida se sobreposse ao direito da pessoa não precisar fazer o teste ou não ter nenhum tipo de relação nessa. Ou seja, é o desprezo à questão do coletivo, é o desprezo à questão da sociedade. Às vezes você tem que compreender isso. E uma das críticas principais é falar, mas ela é muito dura, ela é muito... Por isso que ela sobrevive a esses 10 anos. Isso é importante falar também, né? Você está falando de um contexto de aperfeiçoamento da lei, né? E eu lembro, no começo da lei, que muitas das brigas eram com relação ao alcoolemia zero, né? Isso. Então começou ali, não, vamos dar uma tolerânciazinha, né? Eu lembro que você foi a experiências internacionais, e trouxe experiências do Japão, né? Isso. E exatamente. Aí se chegou à conclusão de que não, gente, é alcoolemia zero, é nenhuma tolerância. As pessoas perguntam também, natural, por isso que eu tive a intenção, junto com outras pessoas de amigos, a lançar o livro Os 10 Anos da Lei Seca, porque as pessoas perguntam como é que nasceu a ideia, como é que surgiu. Porque às vezes acham assim, eu cheguei lá, hoje eu estou com vontade de fazer uma lei, fiz. Não, todo um processo, todo um procedimento, uma construção. A questão da alcoolemia zero, o conceito da alcoolemia zero é um conceito que foi trazido, que foi defendido por entidades de medicina, sim, da área acadêmica também, a Associação Brasileira de Medicina de Tráfico, chamada Abramet, a Sociedade Brasileira de Alcoologia, pessoas que são incorporadas dentro da área de medicina, com a área acadêmica, a área científica, e esse conceito eu só assumi a responsabilidade de incorporá-lo dentro da lei no momento que eu tive um respaldo também. Verdade. Então, tem toda uma escala de discussões. Como uma construção social, né, dela, né? Eu falo, o meu papel ali só foi ser um instrumento do momento para poder idealizar e trazer o conceito. Depois a lei não me pertence, pertence à sociedade que incorpora. Eu acho que quando pergunto qual é o sucesso da lei seca, eu sempre digo que o sucesso é a discussão da sociedade. A sociedade tomou para si, incorporou o conceito e que eu falo, daqui a 10 anos ninguém nem vai lembrar mais quem é autor, quem não é, porque a lei já vai estar totalmente já vai virar cultura, né? É a mesma coisa guardada as devidas proporções, né? São situações díspares, mas você pode usar a questão da Maria da Penha. Quer dizer, como é que alguém precisa fazer uma lei para falar sobre o feminicídio, né? Ou para falar para não agredir as mulheres? É uma coisa tão ilógica, mas tão absurda. Exatamente. Mas você teve que fazer uma punição mais rigorosa para que as pessoas percebessem, porque às vezes, em alguns momentos, entende como natural. Não é natural, não existe naturalidade em você subverter a ordem, em você agredir ou em você desrespeitar o direito coletivo, em detrimento a um direito seu. Óbvio, isso em qualquer sociedade do mundo, em qualquer democracia, sempre vai preservar. Agora, na lei seca, deputado, a gente tem um caráter coercitivo bastante severo, né? Sim, a gente tem punições bastante graves, né? Onerosamente também falando, são bem severas. R$3.000 a multa. E ainda assim, ao contrário do que se esperava, a resposta popular é pela sua total aprovação. Tem gente que fala que a multa tinha que ser maior, né? E a que se atribui essa aceitação? Você sabe que também no livro a gente traz essa informação, porque a sociedade pensa assim, algumas pessoas pensam, mas está tirando meu direito de beber, tirando minha diversão. Algumas pessoas pensam. Mas na pesquisa, que não foi nem que fiz, tem uma pesquisa da ABRAD, que é uma Associação Brasileira de Álcool e Drogas, que diz que 50% da população é abstêmica, ou seja, não bebe. Então, você imagina, 50% não bebe. Então, para eles é um aspecto extremamente positivo, porque se eu não bebo, eu não quero também ter alguém que... Não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Não vai fazer diferença, e além do que, eu não quero que o outro beba e dirija, porque vou colocar minha vida em risco. Eu também estou em risco quando o outro faz isso. Não é essa a proporção, é óbvio que tem uma série de conjunturas, mas você está falando de 100 milhões de pessoas que não bebem, aqui no Brasil, 100 milhões de pessoas que não bebem. Desses 100 milhões, vamos dizer, que passaram, fala que manifestam, que bebem, na realidade, são 20%, não chega a isso, que tem carteira de habilitação. Carteira de habilitação, vamos botar aí um pouco mais, talvez 35% que tem a carteira e tem veículo. Então, nós estamos falando de um universo que utiliza, que bebem e dirigem de 20 milhões de pessoas. Em 200 milhões, é claro que eu falo assim, eu estou falando em grosso modo, mas na realidade é você querer fazer a parte ser melhor que o todo, ou seja, a parte ser o princípio para o todo. Não. Na realidade, a sociedade trabalha com o coletivo,
com visão do outro interesse, do interesse maior, que é o da sociedade, que é o de preservar vidas. Então, esse conceito foi evoluindo. Você sabe que um dos últimos países, né, 2 últimos países a assumirem a alcoolemia zero, um foi agora, o ano passado, o Uruguai. O Uruguai é alcoolemia zero. Também eu estive lá, visitei, andei nas operações, fiz também uma visita. E o ano retrasado, salvo engano, foi a Rússia. A Rússia é alcoolemia zero. A Rússia é um negócio... É pesado, porque eu falo assim, às vezes a bebida lá é uma questão de sobrevivência. Lá é sobrevivência, gente, a coisa lá... Mas foi uma lógica. Verdade. Dos eventos internacionais, o primeiro evento internacional que nós tivemos de conferência mundial foi na Rússia, em 2009, discutia sobre segurança viária e redução de acidentes. Em 2009 eu estive lá em Moscou, representando o Brasil, nesse evento internacional, e depois dali vieram vários outros encontros, tivemos um encontro aqui no Brasil também, na ONU, em Genebra, na OMS, na Organização Mundial da Saúde, que esse tema foi se acrescentando, foi acumulando, o debate do álcool em direção permeou muito isso, em vários momentos. E foi amplo, né? E eu me lembro muito bem, Stepanenko, não me lembro agora o nome do general, porque em russo é difícil, apesar da Rússia estar na moda hoje. Mas eu me lembro da figura, discutindo ele falando lá em russo, e eu em português, e depois vindo a tradução. Ele queria entender como é que poderia, né? Que o Brasil é um país tropical, e ele sabia da informação dele que o álcool também era a cerveja. A questão da cerveja do brasileiro. Ele queria saber isso. Como é que a lógica era essa. Eu falei, vai perguntar para o Brasil que é uma democracia, que é uma democracia mesmo, literalmente. Na Rússia, ele baixa um decreto e resolve o problema. E ele assumiu o conceito quando ele assume um protagonismo no cenário mundial, a Rússia assume o protagonismo, de um trabalho de redução de acidentes também. Porque a Rússia tem um país enorme, continental também, tem áreas que são inabitáveis, mas tem áreas que têm grande concentração. E os veículos e as estradas lá não estão tão atualizados, né, quanto o restante do mundo. Então, eles fizeram foco nesse problema, e ele viu que estabelecer o conceito da alcoolemia zero era um avanço. Era uma saída. Está lá. Na Rússia. Está vendo? Na Rússia, gente. Na Rússia. Onde o pessoal não vive sem vodka, né? Imagina, né? Mas uma outra coisa também interessante, que foi crítica na época, com relação às grandes empresas, né? Que vendem bebidas alcoólicas e tudo mais. Mas mesmo assim, essas próprias empresas encontraram saídas criativas, né? Era o concurso de motorista da rodada, né? Era propagandas publicitárias. Olha, você imagina, uma publicidade falando para você não misturar a bebida. Como é que você viu essa resposta? O brasileiro é criativo mesmo. Exatamente. Primeiro, que o brasileiro é extremamente empreendedor. Jeito, né? Ele é empreendedor. O brasileiro tem uma imaginação que, se toda essa imaginação tivesse sendo diluída, direcionada, né, para o país, seria uma potência. Já é grande, mas seria uma potência muito maior se todo esse empreendedorismo tivesse sempre um resultado positivo. Agora, o que aconteceu, primeiro, foi a resistência. No momento que nós discutimos a lei, era uma medida provisória, e a medida provisória proibia a venda de bebidas alcoólicas nas rodovias federais. Sim. Ou seja, se você subisse aqui a Rio-Teresópolis, onde tivesse restaurante, não podia ver bebida alcoólica. O fato era esse. E aí, mas por que... Então, houve uma mobilização dos donos de restaurante, de bares, e a indústria da bebida também, para poder fazer o destaque, para poder rejeitar a medida provisória. Quando a gente traz o conceito da alcoolemia zero, a discussão era, não, é isso mesmo, vamos baixar, vamos fazer o índice, eu acho que vai ser bom. A percepção foi só depois da lei aprovada, quando viu que a fiscalização, na recusa, a pessoa, ao recusar o bafômetro, já recebia uma punição. A suspensão da habilitação, a multa. E isso foi a grande sensação. Porque isso aqui mexeu, né? Mexeu porque é o seguinte, antigamente você não podia fazer mais nada, o cara não soprava o bafômetro, também não acontecia nada. Na recusa passou a ter uma punição administrativa, não penal, administrativa. E esse foi a pedra de toque. E nisso causou uma grande percepção. Quando começou a desenvolver, a indústria ainda tentou segurar. Porque nós tínhamos no projeto original da Lei Seca, quem tiver curiosidade pode ir lá e ver, eu tenho um dispositivo que muda a Lei 9596 de 97, que fala sobre a regulamentação de propaganda de bebidas. E cigarro. Do cigarro deve ter uns 20 artigos. A de bebida tem 2. Nada por acaso. E eu fiz uma modificação na lei, dizendo o seguinte, que propaganda de bebida alcoólica só poderia
depois das 22 horas, desde que com teor alcoólico abaixo, até meio graus Gay-Lussac, que é o componente que se fala, né, o teor alcoólico. E esse a gente não conseguiu ganhar. Não, porque aí não tem que manter os 13... A maior parte da verba publicitária do Brasil. Exatamente. Eu conto isso no livro. Eu conto aqui no livro essa passagem. Imagina a briga que não seria, porque hoje é 13 graus. Por isso que você vê propaganda de cerveja em horário comercial, propaganda de cerveja em jogo de futebol. Verdade. O que não deveria acontecer. Sim. Vem mudando aos poucos essa visão deles mesmos, das grandes empresas, das grandes multinacionais de fabricantes, porque eles têm exatamente essa ideia de dizer o seguinte: não vamos esperar acontecer o que aconteceu com a indústria do cigarro, que para mim é sempre bom por causa da questão de saúde. Então eles começaram a participar. Hoje, algumas empresas multinacionais, algumas empresas de fabricação de cerveja, grandes empresas, elas atuam no segmento de redução de acidentes. Eles patrocinam várias ações. Por exemplo, em São Paulo, eles têm lá o programa Risco Zero, e em Brasília também, Acidente Zero, e eles estão patrocinando, e tem um evento internacional. Proporcionando essa... Porque a percepção foi essa. Claro. Porque a lei seca não é contra a bebida. Não é esse efetivamente o objetivo. O objetivo é contra... contra a escolha de beber e dirigir. Exatamente, contra essa equação, que não dá certo. E eles perceberam isso também. Eles entenderam, então vamos fazer o seguinte: nós também somos aliados de vocês, dentro dessa lógica. E aí isso transformou também. Então, quando passa 10 anos, a percepção na sociedade é muito positivo. E eu acabei vivendo, né, um pouco dessa realidade esses anos todos, lá na Câmara, e viajando, e conversando, dialogando. É muito gratificante. Eu falo assim, quando eu partilhei esse livro com os amigos, com os leitores, é para poder contar um pouco dessa história. E aí tem fatos também, tem várias histórias aí, que algumas estão na internet, de pessoas que foram abordadas, que deram desculpa, que fala da história só beber um pouquinho. E tem um dos casos aí... É o famoso jeitinho, né? Mas tem um dos casos... Não, mas foi só um pouquinho. Olha, Anderson, tem um caso interessante aí que aconteceu em Recife, a Polícia Rodoviária Federal fazendo uma abordagem, de operação também, lei seca, na estrada, uma estrada federal. Começando a fazer, eles veem um carro parado no acostamento distante com a porta aberta. Eles vão até o veículo e tem uma pessoa no banco do carona, embriagado, assim, meio que dormindo, e outro no banco de trás. E aí a pessoa, quando eles abordam, ele falou assim: olha, quem é que estava dirigindo? Ele falou: não, a pessoa que estava dirigindo foi embora, fugiu e deixou a gente aqui. Se não era nenhum dos dois, assim, não sei como é que a polícia ia saber quem que foi, entendeu? Foi uma estratégia. Aí, na realidade, o carro teve que ser levado para outra pessoa. Tá vendo a criatividade do brasileiro, gente? mas eu estou dizendo, tem vários casos, vários fatos aqui, pessoas totalmente sem noção. Que muito bacana, né? E o que eu falo assim, que vai fazendo a personificação, vai fazendo a cultura, né? Entendeu? Vai consolidando essa cultura, que é positivo. Muito legal, gente. O Hugo Léo está lançando esse livro hoje aqui em Teresópolis, né? Já teve lançamento lá na Livraria da Travessa, né? Eu vi. Um monte de gente foi lá prestigiar, né? Foi muito bacana, foi legal. E a gente vai ter oportunidade aqui também no SEAC, né? Aqui do lado da nossa matriz de Santa Teresa, lançamento especial, se você quiser ir lá, né, bater um papo com o deputado, ganhar lá uma dedicatória, né? Seria bacana também, né? Às 18 horas. 18 horas. A partir das 18 horas. Isso. R$40 só? Marcelo tá lembrando aqui, só R$40, pô, baratinho. Pouca coisa. Aqui, antes da gente terminar o nosso bate-papo aqui, o deputado trouxe um material aqui que a gente tem que falar também, né, gente? Que é o que está em voga no momento, que você acompanhou com a gente aqui, né, no Jornal Diário, a gente falou do lançamento do planejamento, do plano estratégico, do Gabinete de Intervenção Federal. Esse aqui é um material importantíssimo, né? É importante dizer que custou dinheiro público, né, deputado? E que é um resultado bastante interessante. O que o senhor achou? Eu sei que o senhor participou de perto dessa discussão toda, né? Inclusive na instituição do Gabinete de Intervenção. Como é que é ter esse material agora em mãos, deputado? Anderson, muitas pessoas falam assim, mas agora, quase 100 dias depois da intervenção, mas olha só, a intervenção, ela tem produzido resultados positivos na minha avaliação e pelo que eu já tenho visto. Agora, foi o período que eles tiveram para poder planejar e poder executar, porque
O que não houve foi planejamento da intervenção. Exatamente. Mas a intervenção, ela foi planejada. A intervenção, sob a minha visão, ela tem trazido resultados. E na apresentação, que foi na segunda-feira, lá no gabinete, no Comando Militar do Leste, tanto o general Braga Neto quanto o general Richard, nós tivemos a oportunidade de fazer um debate muito profundo, porque esse material já foi colhido também com o Instituto de Segurança Pública que tem no Estado do Rio de Janeiro. Esse material foi colhido com as forças de segurança do Estado e com um conceito bem mais, vamos dizer, mais sólido, né? Porque é importante você ter uma programação dessa, um planejamento com começo, meio e fim. E recente agora, acho que foi o governador, se foi ontem, o governador Pezão falou que a intervenção, o governador que tiver juízo, que for o próximo governador, tem que manter a intervenção. Eu vou mandar um recado aqui para o Pezão. Vamos fazer outra coisa, porque você já passou a sua fase. Respeito o seu esforço, mas já passou. Está, inclusive, por fora, né? Exatamente. O que eu acho, quer dizer, que o trabalho de sintonia, ele vai ser importante. E utilizar como ferramenta. Exatamente. Usar como ferramenta, aproveitar essa experiência da intervenção com as informações, com o cruzamento de informações, qualificar. E outra coisa está vindo agora, para esse semestre, para o segundo semestre, 1 bilhão e 200 milhões de investimentos em viaturas, de investimentos em coletes, em armamento, tudo para poder qualificar e melhorar a polícia, tanto a polícia militar quanto a polícia civil. É verdade. O general Richard, que é o secretário de Segurança, há 2 semanas esteve aqui em Teresópolis. Sim, verdade. Esteve aqui, dialogou inclusive com o conversando com o nosso comandante aqui por conta dos bons resultados. Exatamente. Né? Foi muito bacana. Ele tem dito, eu fico bastante orgulhoso, porque ele tem dito o seguinte, que de todos os problemas que ele fala, quando alguém fala assim, não, general, vamos lá em Alagoas, ver os resultados positivos que estão tendo, ou vamos lá em Santa Catarina, ele fala, não. Resultado positivo já tem aqui no Rio de Janeiro, é Teresópolis, é Petrópolis, a região serrana tem um índice baixo, então eu não preciso, eu já tenho aqui, ele brinca, eu já tenho aqui o inferno e eu tenho o céu, e aqui mais próximo, na região serrana, é o céu. Então ele falou, o que nós precisamos aqui fazer é manter isso, manter o padrão, a qualidade, a eficiência e a eficácia, ou seja, se dá certo nesses municípios, por que não pode dar certo no resto do Estado? Né? No resto do Estado. Então, foi muito disso, acho que um aprendizado para eles também, quer dizer, nessa coleta de informações, eles também vão se aperfeiçoando, e essa troca de informações, essa sinergia entre Forças Armadas e as Forças de Segurança, tem sido, na minha avaliação, um aspecto muito positivo. Verdade. Inclusive, e principalmente, a questão do restabelecimento da autoridade. A área de segurança pública estava solta, estava uma coisa perigosíssima, exatamente, por mais esforço, por mais... interna e externamente. Né? Exatamente. Então, eu acho que a retomada da autoridade, desse princípio da autoridade, foi fundamental. Marco, né? Foi fundamental para a gente poder ter... A gente vai voltar a falar sobre isso, né? Que hoje a gente veio falar... Vamos a gente só falou do livro hoje, isso aqui a gente vai voltar a falar, vamos debruçar sobre esse trabalho importante. Inclusive, essa semana, nós tivemos aí, na semana passada, tivemos a divulgação do novo mapa, né? Da violência, né, do IPEA, com o estudo de violência. Continuamos nas pontas, né? Só invertemos com Petrópolis. Petrópolis agora é a cidade mais segura, Teresópolis é a segunda, mas Friburgo é a terceira de novo, né? Então, temos a região serrana se destacando mais uma vez na área de segurança. Isso para a gente é importante, né? Muito bom. Deputado, é bom. É bom também a gente estar disputando ali com Petrópolis, que para a gente aqui é melhor, né? Ano passado a gente estava em primeiro, como cidade mais segura do estado do Rio, e agora a gente está em segundo, mas Petrópolis é primeiro, uma disputa salutar, muito boa. É saudável. E eu repito aqui que as palavras do general Richard, quer dizer, significa o seguinte, eu não preciso ir longe para ver que a coisa dá certo. Dá certo aqui também. Se dá certo, então o que é a qualificação, o principal foco daqui, não tem dúvida nenhuma, e o que diferencia é a relação da sociedade com a área de segurança, com o delegado. É a segurança comunitária de fato. Né? É isso, porque a segurança pública a sociedade tem que entender que pertence à sociedade. É feito por policiais, é feito por quem conhece, mas se não houver... Exatamente, porque se não houver a partilha da sociedade, dos meios da sociedade organizada, ou também dos bairros, seja qual for, não tem resultado, não vai apresentar resultado. É isso aí, gente. Deputado, parabéns de novo aí pelo seu livro. Tá bom, muito bom. Bom lançamento aí, parabéns. Obrigado pela participação de novo. Já vou fazer o convite aqui para a gente voltar a falar vamos do falar, plano estratégico, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, bom lançamento mais tarde. Muito obrigado. Valeu, Anderson. Valeu. A gente vai para o intervalo comercial e lembrando, daqui a pouco estaremos aqui com o prefeito Vinícius Clausen, né?
o seu vice Ari, fechando o secretariado ao vivo aqui, com exclusividade para a Diário TV e também debatendo esse futuro, né, tão complicado que tem pela frente aí o prefeito Vinícius Clausen, tá bom? Intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta.